Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e eu tenho uma perguntinha. Quem tá ansioso pro dia 25 de abril? Pra quem não sabe, é a data de estreia do Vingadores Ultimato, filme que vai encerrar o ciclo da MCU no cinema. E baseada nessa data, eu resolvi fazer a crítica de todos os filmes da MCU até agora, inclusive da Capitã Marvel, que já tem crítica aqui no canal. E antes de eu começar, deixa eu avisar para vocês que esses vídeos vão ter muitos spoilers. E quando eu digo muitos, são muitos mesmo. Eu vou falar de todos os aspectos deles, até das cenas pós-créditos. Então, se por algum motivo você estava numa caverna, num lugar que você não tinha acesso ao cinema, televisão, ou videocassete, projetor, lua, não sei. Se por algum motivo nesses quase 11 anos vocês não assistiram a nenhum desses filmes, esses vídeos não são para vocês. Eu recomendo que vocês parem agora, vão fazer uma maratona de uma semana, vejam os filmes todos de uma vez só e depois vocês voltem aqui. Combinado? Para começar, obviamente, nós temos uma história de origem e essa aqui é a do Tony Stark, de como ele se tornou o Homem de Ferro. Esse ainda é provavelmente o meu filme favorito da Marvel e ele já começa com uma trilha sonora muito foda. Começa com AC/DC e é uma pena que a Marvel tenha demorado tanto tempo para acertar na trilha sonora, que eu acredito que só foi melhorar lá na fase 2 do MCU, no Guardiões da Galáxia, e obviamente eu vou falar dele. O interessante é que o Jon Favreau e a equipe dele entendem muito bem o material que eles têm em mãos, já que eles apresentam um personagem tanto pra gente que conhece, tanto para aqueles que não conhecem. A primeira cena do Tony Stark não mostra o rosto dele, ela mostra um copo com provavelmente uísque, eu sei lá o que ele estava bebendo, mas já estabelece o que o personagem é. A introdução do filme já é incrível. O Tony Stark está no Afeganistão, num comboio, e ele está interagindo com os soldados e esse comboio é atacado, ele é gravemente ferido e ele é sequestrado, e eles cortam daí e partem para um flashback de algumas horas antes, e eles mostram quem ele é. Ele é um bilionário, playboy, mulherengo, narcisista ao extremo, que não tá nem aí pra muita coisa, tanto que ele tá indo pra receber um prêmio importante e ele nem recebe esse prêmio, mostrando que o personagem vive a vida dele da forma como ele acha que ela tem que ser vivida, mesmo que ela seja cheia de coisas materiais, mas emocionalmente vazia. O filme volta para a ordem cronológica e a gente tem ele dentro de uma caverna, junto com uma outra pessoa que também está sendo mantida cativa e é um médico que está ajudando ele a se manter vivo. E ele decide fazer uma armadura para fugir do cativeiro. Uma coisa interessante é que aqui mostra a genialidade e o quanto o Tony Stark ele é inteligente e inventivo. Afinal, ele consegue não só construir a armadura com a ajuda dessa pessoa que está cativa com ele, mas ele também constrói o reator Ark, que fica no peito dele. Isso dentro de uma caverna com poucos recursos, pouquíssimo material, só com algumas ferramentas que ele tem lá. E isso é importante para estabelecer que o Tony é inteligente e o melhor ainda é que me faz acreditar nessa inteligência dele. Esse é um filme que ele mostra mais do que ele conta. Ele não me fala, olha, o Tony é inteligente, não é alguém que me diz o Tony é um gênio. Ele me mostra, o Tony construindo a armadura, ele mostra o Tony digitando o código para fazer a armadura funcionar. Enfim, eu acredito não só na pseudociência, mas eu acredito que o Tony Stark, que está preso dentro daquela caverna, seria capaz de construir aquilo que ele está construindo lá. E assim, quando ele dá início à fuga dele, o Jensen, que é o médico que estava ajudando ele, é assassinado. E eu percebi que eu me importei mais com esse personagem, uns 10 ou 15 minutos que ele tem de tela, do que eu já me importei com alguns outros personagens de alguns outros filmes e que eu tava dando a mínima porque ia acontecer com ele. Mostrando que o desenvolvimento, não só dos personagens aqui, mas do filme, é feito com muito cuidado e com muita delicadeza. E depois da sua fuga e de ser resgatado, o Tony decide que ele não vai mais fabricar armas, porque afinal ele foi sequestrado, ele esteve perto da morte, ele viu alguém com quem ele criou um apego e uma conexão sendo assassinado. E não só isso, ele viu que as armas dele, o que ele fabrica é capaz de fazer. Ele vê de perto a destruição que a sua criação causa. Ele vê de perto o que essa ambição
faz, tanto que ele é conhecido como o Mercador da Morte, já que ele fabrica armas e essas mesmas armas vão parar na mão não só do exército, mas também de alguns terroristas. Então, desistindo de fazer as armas, ele decide aperfeiçoar a armadura e fazer alguma coisa melhor com ela. Ele decide fazer algo bom, ele sai dessa vibe de ser o produtor dos armamentos e decide fazer algo diferente. E eu acredito nessa mudança. Depois de ver tudo isso, de passar pelo trauma que ele passou, é bem plausível que ele mudasse mesmo de ideia. E o interessante é que ele não muda de personalidade, o que alguns filmes pecam ao fazer. Eles não só mudam a direção do personagem, eles mudam a personalidade deles. Mas aqui nesse caso, o Tony ele só muda o que ele quer fazer com a empresa e ele não quer mais ser conhecido como o fabricante de armas, o causador de destruição e de sofrimento e de guerras, enfim. E uma das características que eu mais amo desse filme é a calma com que ele é contado. O foco está no desenvolvimento dos personagens e no desenvolvimento da história. Então, quando o Tony está no laboratório dele aperfeiçoando a armadura, a gente vê os testes da bota, da luva, do voo. Ele não sai imediatamente criando alguma coisa, em 5 minutos está tudo pronto, está tudo perfeito, está tudo funcionando da melhor forma. Que é outro pecado de muitos filmes, onde alguns personagens descobrem que têm poderes ou descobrem algumas habilidades e de repente eles já dominam. É uma característica muito marcante e é o que torna um dos meus filmes favoritos, é essa calma, esse cuidado. É até delicado mostrar o desenvolvimento da história como um todo, tanto da evolução do personagem como da evolução da armadura. E o mais legal é que quando o Tony faz o primeiro voo com a armadura, ele não sai por aí destruindo ou quebrando coisas, é só um voo, é um voo de teste para testar a potência dela, até onde ele pode ir, se os códigos que ele desenhou estão funcionando, e é divertido porque ele está se divertindo e o que ele precisa fazer para aperfeiçoar, para tornar ela o que ele quer que ela seja. E a primeira vez que ele usa a armadura é com 1h15 de filme, de um filme que tem 2 horas e um pouquinho. Isso é muito, isso mostra a dedicação e de novo, o cuidado com o que é feito. Não precisa contar com pressa uma história. Você não precisa me mostrar várias cenas de ação ou várias cenas de destruição para fazer eu me interessar por um filme desse tipo. Eu conheci o Tony Stark, eu sei quem ele é e eu sei quem está dentro da armadura. Se ele passasse muito tempo voando como o Homem de Ferro sem eu ver o rosto dele, ia ser só um boneco digital e eu não ia me interessar tanto pela história ou o que quer que acontecesse com ele. E aqui é diferente, porque a primeira vez que ele usa a armadura e decide usá-la como arma e decide fazer o que ele se propôs a fazer depois que ele saiu do cativeiro, ele tá assistindo o noticiário e ele vê que a cidade onde ele estava sido mantido cativo está sendo atacada pelas mesmas armas que ele pediu para pararem de produzir. Então o nome dele ainda está sendo usado para destruição e ele resolve intervir e é uma cena de ação muito, muito legal, muito bem dirigida. E uma das coisas que eu mais gosto que a Marvel faz é que a maior parte das cenas de ação dela são gravadas de dia ou em cenas claras, e é mais difícil você esconder algumas falhas quando as cenas são claras. Então é muito interessante ver a armadura arranhada e sentir o peso dela. E mesmo 11 anos depois, os efeitos ainda continuam novos, continuam valendo a pena. E não só isso, sendo da ação a gente tem um elenco formidável. A Gwyneth Paltrow como Pepper Potts não surge só como um interesse romântico, ela é a pessoa que mantém a indústria Stark funcionando, já que o Tony está mais preocupado em fazer diversas outras coisas do que cuidar da própria empresa. Então ela tem acesso a toda a empresa, ela tem acesso a tudo, e isso é muito, muito legal. O Terrence Howard ele é carismático e ele faz o que ele pode com o tempo que ele tem em tela. Ele é o Tenente Rory não só do exército, mas também amigo do Tony. E tem uma ceninha, assim, um fanservice, onde ele encara a Mark I, que ainda não tá pintada, olhando e fala, quem sabe uma hora. E é um fanservice, já que é um foreshadowing pro Máquina de Combate. O Paul Bettany é super carismático como o Jarvis, mesmo não aparecendo fisicamente, emprestando só a voz. Ele tem um cinismo que eu acho muito engraçado e é muito fluido. O Jeff Bridges faz um Obadiah discreto,
Ao contrário de muitos vilões, ele não é histriônico, ele até, assim, fica meio que nas sombras. Mas quem rouba a cena mesmo é o Robert Downey Jr. Ele nasceu para fazer o Tony Stark. E ver a redenção dele em Hollywood depois de todos os problemas pessoais que ele teve com drogas, enfim, ficou um tempo afastado, foi muito legal e foi muito gratificante ver que esse personagem foi feito para ele. Tem hora que você não sabe onde o Robert Downey Jr. termina e onde o Homem de Ferro começa. Aqui e ali existem umas pequenas falhas, uma delas é essa rivalidade feminina gratuita que ainda era colocada, tipo, 11 anos atrás, a gente não tinha uma discussão tão grande de que essa rivalidade de tratar as mulheres com um pouco de agressividade ou objetificação não era tão legal, era de 11 anos atrás, mas ainda fica aqui a alfinetada. Mas para mim o maior problema é o final, onde o Obadiah fica megalomaníaco e sai querendo destruir tudo e quebrar tudo e matar o Tony, e eu não sei exatamente qual que é o motivo dele. Eu sei que ele tá puto porque ele começou um império junto com o pai do Tony, ele era o braço direito, ajudou meio que a empresa a ser o que ela era, mas ainda assim não é o nome dele que tá lá, e o Tony é o herdeiro e assumiu a empresa e ele tinha que se conformar e fazer o trabalho dele. E essa mudança brusca da personalidade de estar nas sombras e de repente querer destruir tudo não me convenceu. Além da cena final ser dirigida com pouca inspiração e ser muito, muito escura. Acho que é uma das grandes falhas do filme. E eu lembro de ter falado no cinema que a música tema só tocaria quando o Tony Stark assumisse que ele era o Homem de Ferro, coisa que, como narcisista que ele não me decepcionou. Assim que ele fala, o filme encerra e o crédito entra com Iron Man do Black Sabbath. Não bastasse tudo isso, a Marvel introduziu uma cereja no bolo ao iniciar uma tradição de cenas pós-créditos. E essa em específico, assim como Homem de Ferro, é uma das minhas favoritas até hoje. Já se foram quase 11 anos e 21 filmes. Eu tinha acabado de ler Os Supremos, então tava tudo muito fresco na minha cabeça, eu tava muito empolgada. Eu nunca tinha lido muita história em quadrinho e Os Supremos me pegou assim desprevenida e eu me apaixonei por eles ali na hora. Meu irmão e eu começamos a gritar que nem louco dentro da sala. A gente pulou mesmo, literalmente. E como não era uma tradição ainda, a sala estava meio vazia, então acho que ninguém estava esperando essa cena pós-crédito, mas a gente acompanhava algumas coisas e viu que ia ter essa cena. E ela causou esse furor porque, afinal, não é todo dia que a gente vê o Nick Fury dizendo que está começando a iniciativa Vingadores. Um beijo e até a próxima.